Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Excelente sexta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acorde, respire, hoje é sexta-feira. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 2 de agosto, hoje comemoramos o Dia Internacional da Cerveja. Olha. Mas essa é uma data móvel. Essa comemoração acontece sempre na primeira sexta-feira de agosto e foi inventada em 2007 em Santa Cruz, na Califórnia. Hoje também é o Dia Nacional da Natação, com o propósito de divulgar os benefícios desse esporte, incentivar a sua prática e comemorar as grandes conquistas da natação na história esportiva brasileira. E entre as cidades que fazem aniversário hoje estão Afuá, no Pará, Barra de São Manuel, no Alagoas, Coari, no Amazonas, Morada Nova e Tururu, no Ceará, Prado e Una, na Bahia. Que legal, que legal. Parabéns às cidades que fazem aniversário hoje. E o dia da cerveja, Dia Mundial, Internacional da Cerveja. Né? Sexta-feira já virou, né? Tinha que ser uma sexta-feira, né? É verdade, sexta-feira, legal. 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Lula sanciona com vetos regras do novo ensino médio. Venezuela, prazo oficial de 72 horas se esgota e Conselho Nacional Eleitoral não divulga total dos votos nem atas das eleições. Como morte de Ranier impacta negociações do cessar-fogo? Governo federal deve ajustar faixas de renda mais baixas do programa Minha Casa Minha Vida. Governo define regras para caça-níquel, crash, roleta e outras apostas na internet. Sexta-feira é dia de pizza. Com qual vinho podemos harmonizar este prato? Fique sabendo no quadro Harmonize, logo mais com Homero Cordeiro. Hoje conversaremos com Renata Fonseca, engenheira florestal da FCA da Unesp. E também teremos um bate-papo com a dançarina Duda Avante. Agora nós vamos saber a previsão do tempo. Como é que fica a previsão do tempo para essa sexta, sábado e domingo? Hoje com Tata Mello. Bom dia, Tata. Bom dia, Ellen. Bom dia, Márcio. Bom dia, e todos Tata. Os ouvintes da Prever FM. Hoje, em Botucatu, haverá sol com algumas nuvens. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. O final de semana será ainda um pouco mais quente, chegando à máxima de 29 graus no sábado e domingo. Não há previsão de chuva para nenhum dia. Com o afastamento da massa de ar frio do Brasil, as temperaturas voltam a se elevar ao longo dos próximos dias. A faixa centro-sul do país será especialmente afetada, com algumas áreas registrando temperaturas em torno de 5 graus acima do normal para esta época do ano. A maior parte do Brasil não terá chuva e o tempo seco predominará, o que é natural para esta época do ano também. Além disso, a umidade relativa do ar seguirá caindo a níveis críticos ao longo dos próximos dias, principalmente nas regiões centro-oeste, sudeste, nordeste e norte, que não tem chuva no radar. Bom, é isso aí mesmo, né? Quer dizer, não mudou nada, né? Continuamos aquele final de semana terrível, esquisito. E a informação, antes da gente entrar aqui, a gente comentava que daqui a pouco, às 7 horas, vai cair a temperatura, vai cair um ponto. Depois volta a subir. Depois volta a subir, enfim, é isso que nós estamos vivendo, gente, né? É como disse a doutora Alessandra ontem, né? Otorrinopediatra, né? Como é que ficam as nossas crianças, né? Nós adultos já sofremos, claro, né? Com essa secura, com o inverno que não é inverno, enfim, nós estamos vivendo uma outra realidade difícil da gente poder viver nessa realidade. A minha saúde tá odiando isso. Entendi. Acho que é de todo mundo um pouquinho, né? Um dia faz frio, um dia tá um pouquinho mais quente. Faz calor o dia inteiro, chega no fim da tarde e já começa a esfriar. E tradicionalmente, nessa época, não tem chuva. Inverno não tem chuva, mas tem frio. Né? Nós estaríamos bem agasalhados e tal, mas daqui a pouco a gente tira a jaqueta, tira a blusa, porque a gente não aguenta o calor. O homem mexeu no meio ambiente, estragou o mundo e agora a gente está pagando o preço. Né? 6 e 4.
Agora nós vamos saber aquela notícia inusitada, curiosa, diferente aqui no Primeiro Jornal também. Mayra Aguiar vai às lágrimas após derrota e faz pedido inusitado à repórter. Nesta quinta-feira, dia 1º, Mayra Aguiar enfrentou a italiana Alice Belandi em busca de mais uma medalha no judô na categoria feminina até 78 quilos nas Olimpíadas de 2024 em Paris. No entanto, a brasileira foi derrotada, não conseguindo conter as lágrimas e fez um pedido especial ao conversar com o repórter da Globo, Marcelo Correge. Com os olhos marejados, Mayra se emocionou com as palavras do jornalista e, surpreendendo a todos, interrompeu a entrevista para pedir um abraço. Eu não ia chorar. Posso te dar um abraço? Solicitou. A judoca agradeceu ao repórter e desabafou sobre a intensa pressão interna que sente após uma derrota. É bom escutar isso. A gente se cobra muito. Óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito, muito grande. Mas é isso. É o que nos dá força, o que nos faz crescer. E o judô é uma coisa que me ensinou muito para a vida inteira. Cai, levanta. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, disse a emocionada atleta brasileira. Ela concluiu reconhecendo a superioridade da adversária. Ela foi melhor. É o judô, é o esporte. É triste, é ruim uma derrota amarga. Derrota nunca é boa, por mais que seja onde a gente mais aprende. Mas é duro. Vale lembrar que, em edições anteriores, Mayra foi homenageada por diversas celebridades ao conquistar a medalha de bronze no judô. E quem está acompanhando a live aqui do Primeiro Jornal está vendo uma foto desse momento, desse abraço, desse pedido tão inusitado aí da Mayra, e ainda bem que o repórter a acolheu, né, nesse momento. Que teve a sensibilidade de perceber o que estava faltando para a Mayra nesse momento era um abraço. Sim. Um abraço reconfortante, é como a gente comentou aqui nos bastidores, né? Tá num país estranho, tá participando, foi derrotada e tal, emocionalmente ficou abalada, tá precisando do quê? De um abraço. Exato. E o repórter o Marcelo Correge teve essa sensibilidade e deu um abraço. E quantas vezes na vida, né, a gente tá passando por um momento difícil, a gente não tá precisando de dinheiro, a gente não tá precisando, né, a gente tá precisando de um abraço. Exato. Reconfortante para dizer assim, olha, eu tô aqui, né, força, vai passar. Foi legal isso, hein? Foi bacana da parte dele, realmente. Não tenha dúvida, não tenha. Parabéns ao repórter Marcelo Correge. 6h07 agora, vamos àquela notícia que está bombando nas redes sociais, está todo mundo comentando. Vamos à Viral com a Tata Mello. Hoje, a Viral, eu não tinha achado nada. É verdade? Mas apareceu pra mim e eu achei muito interessante. Em clima de Olimpíada, o repórter Diogo Aidar impressionou ao mostrar movimentos da ginástica artística. Ele, no vídeo, ele faz os movimentos que as meninas fazem na ginástica artística, mostrando exatamente o que elas fazem, e aí descobriram que ele era da escolinha do Flamengo. Quando eu era criança. E ele fez perfeitamente, tanto que ele cravou no vídeo. Olha só, que legal. Muito bonitinho. E ele se perguntou, né? Por que você não tá nas Olimpíadas? Ele é repórter, jornalista da Globo. E fez o vídeo pra entreter. E foi muito aplaudido ainda. Que bacana, gente, né? E o Flamengo é uma das escolas mais tradicionais, né, nesse segmento, né? Tanto grandes atletas, campeãs inclusive, participam da escolinha do Flamengo. Que legal, né? E é assim que a gente descobre os talentos ocultos das pessoas, né? Que bacana, né? Imagina quanto tempo ele gostaria de poder fazer isso, né? A vida tomou outro rumo para ele, mas ele aprendeu, ele sabe como fazer, né? E o interessante é que ele acabou indo para outra área e tá cobrindo a área do esporte que ele praticava, né? Eu acho isso muito interessante. De repórter, ele futuramente vai ser um comentarista esportivo, com certeza, para falar com propriedade, inclusive, do que ele está assistindo, né? Muito legal, nenhuma. gente, bacana mesmo, bacana. Agora na Previra FM 6h08. Esporte. Ontem nós tivemos apenas um jogo pela Copa do Brasil, né? As oitavas de final, o Juventude venceu o Fluminense por 3-2. É o jogo de ida. Semana que vem teremos o jogo de volta, o Fluminense recebendo o Juventude. Foi a única partida pela Copa do Brasil, foi a única partida do futebol nacional ontem. Bom, e agora nós vamos saber o que vai rolar hoje também, durante o final de semana, que a Juliana já deixou gravado aqui pra gente. Ela não está aqui agora, mas a Juliana Marques já deixou prontinho pra gente as rodadas do futebol. Após vários jogos da Copa do Brasil, a 21ª rodada do Brasileirão tem início neste sábado. O Vitória enfrenta o Cuiabá às 16 horas, o Bragantino joga contra o Vasco fora de casa às 19 horas.
Criciúma e Atlético Mineiro se enfrentam às 20 horas e no mesmo horário ocorre o confronto entre Atlético Goianiense e Botafogo. No Morumbi, o São Paulo joga contra o líder Flamengo às 21h30. O São Paulo chega para essa partida com uma vitória, 2 empates e uma derrota nos últimos 4 jogos. Do outro lado, o Flamengo vem de uma série de 3 vitórias e uma derrota. Já no domingo, o Corinthians joga contra o Juventude na Neoquímica Arena às 16 horas. O Corinthians perdeu apenas um jogo em casa no Brasileirão Série A 2024. Apenas Fortaleza e Cruzeiro perderam menos vezes como mandante que o Timão no campeonato. No mesmo horário ocorrem os duelos Fluminense contra Bahia e Atlético Paranaense e Grêmio. O Palmeiras enfrenta o Internacional fora de casa às 17 horas. O Internacional chega para essa partida com 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Palmeiras vem de uma série de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Cruzeiro encara o Fortaleza às 21 horas. Já pela Série B, hoje, o Brusque enfrenta o América Mineiro às 19 horas e o Santos recebe o Sport Recife às 21h30. No sábado, o Botafogo de SP joga em casa contra o Coritiba às 17 horas e o Ituano encara o Amazonas fora de casa às 21h30. No domingo, com o apoio de sua torcida, a Ponte Preta enfrenta o Avaí às 16 horas. E às 18h30 ocorrem os confrontos Novo Horizontino contra Goiás, Chapecoense contra Mirassol e Operário CRB. Na segunda-feira, a gente te atualiza sobre todos os resultados. Agora 6h11, Estádio do Flamengo. Clube vence leilão por terreno do gasômetro. O Flamengo foi o vencedor do leilão do terreno do gasômetro no bairro de São Cristóvão e deu um passo fundamental no projeto de construção do estádio próprio. A oferta do Clube da Gávea foi de 138 milhões de reais, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do espaço de 86 mil metros quadrados na zona central do Rio de Janeiro. O leilão por asta pública foi realizado no auditório do Centro Administrativo Municipal de São Sebastião, com as presenças do prefeito Eduardo Paz, do PSD do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim e Rodrigo Dunch, presidente e vice-presidente do Flamengo, além de outros dirigentes e políticos também. Agora 6h01, 6h12 agora, 6h12. Primeiro Jornal, Drops Olimpíadas 2024. E mais uma vez, a Ju não tá aqui, mas ela também deixou pronto aqui Olha as só, atualizações das Olimpíadas. Ela é eficiente demais. Ela deixa tudo no jeito aqui pra gente. Legal. Então vamos ouvir as atualizações das Olimpíadas com Juliana Marques. A quinta-feira olímpica ficou marcada pela conquista de 2 medalhas de prata para o Brasil. A primeira veio com Caio Bonfim na marcha atlética, resultado histórico para o esporte brasileiro, e no fim da tarde a ginasta Rebeca Andrade repetiu o resultado de Tóquio 2020 e colocou o time verde e amarelo no pódio em Paris, ficando atrás da norte-americana Simone Biles. A disputa de ginástica artística foi emocionante do início ao fim. Principais favoritas para o título, Rebeca Andrade e Simone Biles se mantiveram no topo o tempo inteiro. A americana saiu melhor no solo, salto e trave, enquanto a brasileira teve nota maior nas barras assimétricas. A apresentação cravada no solo, o último aparelho de ambas as ginastas, garantiu a vitória da norte-americana. E essa já é a 4ª medalha de Rebeca Andrade em Olimpíadas e ela pode se tornar a maior vencedora da história do Brasil nos Jogos, caso conquiste mais 2 medalhas na França. A brasileira disputará as finais da trave, solo e salto nos próximos dias. E com certeza vai ficar para a história esse confronto entre Rebeca Andrade e Simone Biles. E foi incrível de assistir a trajetória de ginástica artística do Brasil nesta Olimpíada. E também teve grande conquista no vôlei feminino. As meninas do Brasil deram um show nas quadras de Paris ao vencer o Japão por 3-0. E a superioridade brasileira foi tanta que as japonesas sequer tiveram alguma chance de virada. Com o resultado, as comandadas de Zé Roberto garantiram vaga antecipada às quartas de final e deram mais um passo rumo ao pódio olímpico. As más notícias vieram do judô. 2 vezes medalhista olímpica, Mayra Guiar foi eliminada logo na estreia para a italiana Alice Belanti, número 1 do mundo, e sequer teve a oportunidade de disputar a repescagem. No tênis de mesa, Hugo Calderano derrotou o sul-coreano Woo Jin-jang por 4-0 e colocou o Brasil na semifinal do tênis de mesa pela primeira vez na história. No handebol feminino, o time verde e amarelo foi derrotado para a Holanda por 31-24 e agora tem a classificação ao mata-mata ameaçada. No vôlei de praia, a dupla brasileira André e George foi derrotada pelos Estados Unidos por 2-7-1 e agora aguarda outros resultados para conhecer seu destino nos Jogos Olímpicos.
E na chave feminina, as brasileiras Ana Patrícia e Duda atropelaram as italianas e venceram por 2-0 e se classificam às oitavas de final de forma invicta. Teve muita conquista, muita coisa boa e vamos continuar acompanhando as Olimpíadas aqui no Primeiro Jornal. Que legal, né? Emocionante ontem a participação da Rebeca Andrade, né? Foi. A gente ficava naquela expectativa, né? E realmente foi muito legal. E a gente percebe o seguinte, que a rivalidade entre as ginastas parece que ela não acontece, né? O carinho entre a Simone Biles com a Rebeca com a Simone, o pessoal torcendo pela Flavinha, que havia caído dias anteriores, enfim, eu acho muito legal, né? Esse espírito esportivo, né? Mas a amizade, né? Entre países, inclusive, é muito legal mesmo. Eu ia falar disso até. Tem uma foto circulando da Rebeca mostrando a medalha e a Simone Biles estava mais ao fundo ali. E muita gente falando, obviamente, criando memes em cima disso, falando que é um olhar de inveja e tudo mais. Eu percebi, na verdade, um olhar de admiração ali da Simone. Mútua, né? Sim, mas tanto a Simone quanto a Rebeca falaram em entrevista que elas se apoiam e estão muito felizes uma pela outra, entendeu? E a Flavinha caiu ontem de novo, né? Ontem, no solo dela. Mas ela falou na entrevista que deu risada, porque ela falou que o solo me aguarde, porque ela arrasou na trave, né? E ela falou assim, me aguardou mesmo. Ela levou muito na boa. Não, legal, é bacana isso aí, né? Você ter a competitividade, que é natural, afinal de contas, são atletas, né? Sim. Mas essa amizade, esse carinho, essa torcida pelo melhor da companheira, mesmo que seja uma adversária de outro país, é muito legal. Agora, os memes aconteceram, né? Eu vi um meme da Rebeca, ela falou assim, quando você acorda de madrugada e tem um espírito obsessor no seu cangote. Isso, Mas eram muitos memes já, obviamente. Sim. Um brasileiro ainda por cima é muito rápido para criar meme. Impressionante, gente. E o quadro de medalhas, agora, nesse exato instante, quem está liderando é a China, com 11 de ouro. Os Estados Unidos vem em segundo com 9 e a França em terceiro com 8. O Brasil está em 31º com 3 de prata e 3 de bronze. E nesse exato instante o Brasil está jogando no basquete masculino contra o Japão, vai vencendo por 25-12. Tem muito jogo pela frente ainda, o Brasil vai vencendo. O Brasil perdeu com o judoca Rafael Silva, perdeu a primeira luta no judô e dá adeus à medalha nos pesados. O Rafael Silva é o famoso Baby. E nós teremos o Medina, ele superou hoje o Chumbinho e está na semifinal do surf, o Gabriel Medina. Então ele superou o brasileiro também, o Chumbinho, coincidentemente caíram para disputar e o Medina passou adiante, superou o Chumbinho e ele vai para a semifinal do surf. Grandes possibilidades de medalha o Brasil, né? Aliás, a foto que viralizou até agora na Olimpíada foi do Medina com a prancha de surf às alturas, né? Sim. É capa de caderno. Né? Na verdade, muitas imagens bonitas estão sendo feitas nessas Olimpíadas, né? Muito legal mesmo, né? Bacana mesmo. Imagens Os icônicas. Estão de parabéns. E você imagina uma foto dessa, antigamente falaram até de ser capa de caderno, Sim, né? mas a foto no Medina é bem estilo capa de caderno. Capa de caderno mesmo, total. né? Tá no momento certo, na hora certa e ter a felicidade de pegar essa disputa, essa foto sensacional, né? Com certeza. E falando ainda de Olimpíadas, Márcio, ontem a gente falou da polêmica de nadar no Rio Sena e isso continua rolando, tá? É verdade, a atleta do triatlo detona a qualidade do Rio Sena e organização da Olimpíada. A prova do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris foi realizada nesta quarta-feira, dia 31, após muita polêmica sobre a qualidade das águas. A francesa Cassandre Bengran terminou com ouro, mas chamou a atenção a declaração da belga Jolin, que terminou na 24ª posição. Enquanto nadava sob a ponte, senti e vi coisas nas quais não deveríamos pensar muito. O Sena está sujo há 100 anos, então eles não podem dizer que a segurança dos atletas é prioridade. Isso é besteira, disse em entrevista ao jornal britânico The Sun. A belga também não poupou críticas para os organizadores da Olimpíada. Segundo Julien, caso a prova fosse cancelada, seria uma vergonha. Se a corrida não tivesse acontecido, teria sido uma vergonha para a organização, para Paris, para a França. Agora, ou nunca, e eles também não podiam cancelar tudo. Agora eles só precisam torcer para que não haja muitos atletas doentes, completou. Os treinos não puderam ser realizados em função da contaminação no Rio Sena, um dos cartões postais de Paris. A atividade foi adiada 2 vezes. A prova do triatlo masculino, que seria disputada terça-feira, também precisou ser adiada.
Testes feitos horas antes do início da prova indicaram baixa qualidade das águas. A reportagem da Itatiaia foi até a margem do Rio Sena, mas também na terça-feira, e flagrou pontos poluídos. Foi possível registrar garrafas de plástico, sacolas, papéis e até uma espiga de milho. Também há a presença da vegetação natural do rio nos locais mais próximos às bordas. A presença das plantas não é um problema para a realização das provas. Realmente é difícil, a gente saberia que seria um grande desafio, né? A prefeita até pulou no Rio Sena, nunca mais foi vista, não tô brincando, não foi vista sim, mas terrível, né, gente? Você imagina o risco que um atleta desse corre, né? Porque inevitavelmente você vai engolir água. Então, a gente tem relatos, inclusive, de atletas que falaram, eu ingeri água. E aí? Como é que vai ficar isso depois, né? Qual vai ser a sequência disso, né? E a gente não sabe o que pode acontecer. Estão aguardando as Olimpíadas dos Ratos na França, inclusive. Nossa, já tá rolando em paralelo, inclusive, tem que ver o quadro de medalhas dele. Parece que o favorito é o Mickey. Nossa, gente, quanta abobrinha pra sexta-feira. 6h20, vamos fazer um intervalo rapidinho? Já voltamos com o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 50% de desconto na matrícula até o dia 10 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h22, vamos aos registros de nascimento e casamentos em maio aqui na cidade de Botucatu. Julho, na verdade, eu esqueci de corrigir aqui, Opa, na verdade, mês de julho. Maio nós já divulgamos, né? Já foi faz tempo. Já. Legal. Os cartórios de Botucatu registraram durante o mês de julho, portanto, um total de 99 nascimentos, Márcio. Já os casamentos somaram 74 registros, então 99 nascimentos é 3 por dia. Sim. Que legal, né, gente? Que legal. São dados curiosos que você tem aqui no primeiro jornal, mês a mês, de 2 em 2 meses, para a gente saber quantas pessoas nasceram, quantas pessoas se casaram, né? Enfim, 74 registros é uma média baixa, né? É bastante coisa, mas você vê, nasceu mais gente do que casou, né? Mas aquela história, né? O que é um casamento hoje? Tem gente que prefere aquele casamento tradicional, na igreja, de véu e grinalda, com padre, com tudo, né? Mas tem gente que apenas uma união estável é o suficiente. Tá morando junto e tal, né? O que é infelizmente a gente tem que falar é que hoje em dia, da mesma forma que se casam, se separam. Se divorciam também, né? A gente devia pensar, na verdade, em saber, ver a diferença de registro de casamento e de divórcio. O percentual nisso aí, né? E aquela história, né? E hoje nas redes sociais é comum você ver, né? Meu mozão, né? Não sei o quê, enfim, é um relacionamento sério. Depois de uma semana, né? Infelizmente é assim, né? 6h23, Jogos Estudantis de Botucatu começam em agosto. Botucatu sediará, a partir desse mês, mais uma edição dos tradicionais Jogos Estudantis. A 37ª edição do evento ocorrerá de agosto a outubro de 2024, com disputas em diversas modalidades. Os jogos serão realizados na categoria B, voltada para estudantes nascidos entre 2010 e 2013. A reunião técnica está agendada para o dia 6 de agosto, às 14 horas, no Ginásio Municipal Governador Mário Covas Júnior. A confirmação das modalidades deve ser feita até o dia 13 de agosto e o congresso técnico será realizado no dia 20 de agosto, também às 14 horas, no Ginásio Municipal.
As modalidades que serão disputadas na categoria B incluem atletismo masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino, handebol masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, vôlei de praia masculino e feminino e xadrez masculino e feminino. De abril a junho deste ano ocorreu a edição dos Jogos Estudantis da categoria C para estudantes nascidos nos anos de 2007 a 2014. 6h24, As Loucuras do Meu Anjo, em Botucatu. Com direção de Maurício Canguçu e texto de Júnior de Souza, a comédia romântica As Loucuras do Meu Anjo será apresentado esta noite. Os protagonistas Bernardo Filaretti e a botucatuense Beatriz Campos mandaram um recado deixando um convite aos ouvintes da Prever FM. Anjo da guarda tá aí para nos proteger, não é? Mas e quando esse anjo da guarda é completamente maluco e faz tudo errado? Eu sou Beatriz Campos e estou falando da Celeste, personagem que eu interpreto no espetáculo As Loucuras do Meu Anjo. E eu sou Bernardo Filaretti e interpreto Alex Medeiros, o protegido da Celeste, que é envolvido com muita coisa errada. E a missão desse anjo é consertar a vida dele. Será que vai dar certo? Isso você descobre na sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal. Esperamos vocês para rir e se emocionar com a gente. Vem! Serão 2 apresentações, ambas no Teatro Municipal. A primeira acontece hoje, dia 2, 20 horas, e a segunda será dia 20 de setembro, no mesmo horário. A entrada garantida é a entrada é garantida com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Então, As Loucuras do Meu Anjo, nessa sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu, na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, número 27. Vale a pena, você vai se divertir muito com essa peça hoje à noite no Teatro Municipal. Vale a pena prestigiar, né, Márcio? Legal. 6h26 agora. Incêndios às margens de linha férrea atinge a área central de Bauru. O incêndio foi registrado no início desta quarta-feira, dia 31, às margens da linha férrea na região central de Bauru. De acordo com informações apuradas pela TVTEM, o fogo teve início em uma área de vegetação, mas logo avançou, chegando próximo à Avenida Nuno de Assis, no acesso à rodovia Marechal Rondon, a SP-300. Os vagões abandonados na linha férrea também foram atingidos pelas chamas. Ainda não se sabe a dimensão exata da área atingida, nem dos danos materiais causados. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no controle das chamas. Não há registro de feridos. 6h27, Lula sanciona com vetos regras do novo ensino médio. A lei com as regras sobre o novo ensino médio foi sancionada com veto parcial pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sanção foi publicada em edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 1º. O governo decidiu vetar trecho que determinava que os processos seletivos para ingresso no ensino superior, como vestibulares e o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deveriam incluir o conteúdo dos itinerários formativos, além das disciplinas da formação geral básica cobradas atualmente. Para o governo, a inclusão dos temas específicos e flexíveis do currículo de formação poderia comprometer a equivalência das provas, afetar as condições da isonomia na participação dos processos seletivos e aprofundar as desigualdades de acesso ao ensino superior. O outro trecho vetado fixava que a mudança nos processos seletivos para o ensino superior valeria a partir de 2027. O governo considerou a perda de objeto do parágrafo considerando o primeiro trecho rejeitado. Para a decisão do veto, o Planalto afirmou ter consultado os Ministérios da Educação, dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos povos indígenas e da igualdade racial. O Executivo enviou ao Congresso o projeto original da nova estrutura curricular do ensino médio no ano passado. Uma mudança no ensino médio já havia sido aprovada durante o governo de Michel Temer em 2017, mas recebeu diversas críticas. As regras começaram a ser aplicadas em 2022, mas foram suspensas no ano passado pelo governo Lula para reavaliação e elaboração do novo projeto que foi enviado ao Congresso. Na Câmara, um dos temas que mais incomodou deputados da base aliada do governo foi a retirada do ensino da língua espanhola como disciplina obrigatória. A medida havia sido incluída no Senado, mas foi excluída pelo relator na Câmara, deputado Mendonça Filho, União do Pernambuco, que era ministro da Educação quando a reforma do ensino médio foi proposta no governo Temer. Vamos ouvir falar muito a respeito desse assunto. Já entrevistamos até o professor Fadel, que falou com propriedade a respeito das mudanças, o que pode significar. Enfim, vamos voltar muitas vezes aqui no Primeiro Jornal a falar sobre isso. 6h29 agora. Venezuela.
prazo oficial de 72 horas se esgota e o Conselho Nacional Eleitoral não divulga total dos votos nem atas das eleições. O prazo legal de 72 horas se esgotou e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulgou o resultado das eleições no país. Com o total de votos, nem liberou as atas eleitorais para confirmar que Nicolás Maduro realmente venceu a eleição. Nesta segunda-feira, dia 29, mesmo sem ter feito o registro total dos votos, o CNE proclamou Maduro, que já estava à frente da presidência da Venezuela, como reeleito. As regras do CNE determinam que o total dos votos seja divulgada até 72 horas após a eleição. No caso das atas eleitorais, ele teria mais prazo, mas o próprio Conselho chegou a prometer que elas seriam divulgadas dentro do mesmo prazo. Mesmo porque, como o sistema na Venezuela também é eletrônico, os boletins das urnas já teriam de ser divulgados e as atas já teriam de estar prontas. Com isso, cresce a avaliação de que Maduro não irá cumprir suas promessas de dar transparência ao pleito e divulgar todas as atas da eleição do último domingo, dia 28. Em uma prometida entrevista coletiva que virou um pronunciamento, Nicolás Maduro se colocou no papel de vítima, acusou a imprensa de colocar o país em guerra e afirmou que países e organizações de direita estão tentando destruir a Venezuela. Enquanto isso, Brasil, Colômbia e México não chegaram até agora a um acordo para divulgar um comunicado conjunto cobrando a imediata divulgação das atas eleitorais para dar credibilidade às eleições da Venezuela. Enquanto a Colômbia pede uma auditoria internacional sobre o resultado das eleições, o Brasil prefere que conste no comunicado uma checagem imparcial do resultado. Irritados com a demora, os Estados Unidos subiram o tom contra o presidente da Venezuela e avisou que a paciência dos Estados Unidos está acabando diante da demora do CNE em divulgar as atas das eleições, ameaçando tomar medidas contra a Venezuela caso o país não prove que Maduro foi mesmo o vencedor no pleito. Na América do Sul, alguns países são contra. Porém, qualquer tipo de interferência na política interna da Venezuela e também contra o aumento de sanções econômicas agravaria ainda mais a crise econômica e social nesses países sul-americanos. O Brasil está entre eles. Continua essa polêmica, né? Não vai divulgar resultado porque não tem um resultado, né? A gente percebe quase que com certeza que foi maquiado tudo isso aí para que ele quase que se perpetue no poder, né? E me preocupa essa reação dos Estados Unidos. E assim, o que a gente já comentou isso aqui, a reação do povo da Venezuela, sim, né, de colocar fogo, de fazer protesto, isso não acontecia anos anteriores. Acontece que eles viram a possibilidade de mudar esse governo agora. Exato. E isso, para mim, é mais um indicativo de que essas eleições podem não ter sido tão perfeitas desse jeito, realmente. Mas não foram mesmo, e pode ter certeza, seria o grande momento de virar o poder na Venezuela, que precisa disso, um povo que passa muita dificuldade, passa fome, inclusive. Quase 8 milhões de venezuelanos estão fora do país por não conseguirem viver no seu país de origem. Muitos deles moram no Brasil, inclusive, moram nos Estados Unidos, na Colômbia, no Peru. Por quê? Não podem voltar para o país por uma série de questões políticas, mas que não conseguem sobreviver no seu país de origem. É terrível isso, um país que tem um poderio no petróleo fantástico, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Mas que vive sob um regime de um ditador há muito tempo. Estou dizendo do Maduro, mas antes dele, Hugo Chávez também era o ditador que passou o bastão quando faleceu para o Maduro, né? Assumiu e fica e acha que vai ficar. Mas muita coisa vai acontecer ainda. 6h33. Como a morte de Haniyeh impacta negociações do cessar-fogo? Além do impacto imediato nas negociações de um cessar-fogo em Gaza, a morte de Ismail Haniyeh alimentou o temor de uma escalada bélica de consequências imprevisíveis. O poder bélico do Hamas tem a digital do governo iraniano, que treina e financia o grupo terrorista. Nesta quarta-feira, dia 31, o líder supremo Ali Khamenei declarou que é dever do Irã vingar a morte do chefe do Hamas e que Israel abriu caminhos para o que chamou de punição severa. O governo israelense não se manifestou sobre a morte de Haniyeh. O novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que o ataque em Teherã vai ter resposta. Em entrevista ao Jornal Nacional, a pesquisadora de política iraniana da London School of Economics, Anita Head, avalia que pode haver uma reação dura do Irã e uma intensificação do conflito. A morte do chefe do Hamas repercutiu intensamente no Oriente Médio. Os rebeldes Houthis no Iêmen e os extremistas do Hezbollah, ambos aliados dos terroristas do Hamas, declararam que vão retalhar.
Governos do Líbano, Egito, Turquia, Omã e Jordânia criticaram o atentado e disseram que temem a expansão do conflito. O Catar, que faz a mediação de um cessar-fogo em Gaza e onde fica o escritório político do grupo terrorista Hamas, expressou receio sobre o futuro do acordo de paz na faixa de Gaza. A pesquisadora da Chatham House, no Reino Unido, Sanam Vakil, afirma que a morte de Haniyeh vai comprometer as negociações. É a volta de um período de extrema tensão e incertezas, ela diz. Rússia e China também condenaram o assassinato e ressaltaram as consequências perigosas que essa operação pode desencadear. Entre os países ocidentais que apoiam Israel, a palavra de ordem foi contenção. 2 ministros do Reino Unido, o do Exterior e o da Defesa, chegaram nesta quarta-feira, dia 31, ao Catar e vão trabalhar nas negociações para evitar uma escalada do conflito. Os Estados Unidos, que vêm trabalhando pelo fim da guerra em Gaza, afirmaram que não sabiam e não têm envolvimento na morte de Haniyeh e voltaram a afirmar que a escalada da violência pode ser evitada. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o acordo seria a chave para evitar um aumento do conflito na região e que os 2 lados vão se beneficiar para o fim da guerra. A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu máxima cautela e a todos os lados e a proteção dos civis da região. A União Europeia também pediu máxima cautela e reforçou a necessidade de um cessar-fogo em Gaza. Em nota, o governo brasileiro condenou veementemente o assassinato, repudiou o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã e reafirmou que atos de violência sob qualquer motivação não contribuem para a busca da estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. O Brasil reiterou o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção para impedir um conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis e que é essencial implementar um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. É aquela história, na mesa de negociações, de repente, matam o principal negociador, que é o Haniyeh. Então volta tudo a estaca zero e as consequências vão ser realmente, como nós dissemos aqui, imprevisíveis do que pode acontecer, né? Com o Irã participando, outros países participando e muita coisa vai acontecer, infelizmente, nessa tragédia, nessa guerra sem fim, né, que Israel e o pessoal do Hamas, desde outubro do ano passado, 7 de outubro, para ser mais preciso, começou e é interminável, né? 6h36. Após recesso, o STF vai analisar liberdade religiosa, planos de saúde e mais. O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos no plenário ou retomou no dia 1º de agosto. Na volta do recesso, os ministros vão analisar temas como quebra dos sigilos de informações de internet em investigações, a possibilidade de aumento de mensalidades de plano de saúde para idosos e o pagamento de benefícios sociais em ano eleitoral. Os ministros também devem começar a julgar o recurso que discute a realização de cirurgia e tratamento médico sem transfusão de sangue a pacientes testemunhas de Jeová. Mas, nesse caso, inicialmente, eles vão ouvir os argumentos de participantes do processo. A conclusão do caso ocorrerá em data posterior, ainda a ser marcada. A pauta da primeira sessão de agosto, no dia 1º, contou com uma ação que discutiu a mudança na Constituição feita em 2022, que permitiu a ampliação dos benefícios sociais às vésperas da disputa presidencial de 2022. À época, a proposta foi chamada por críticos de PEC Kamikaze, por defensores de PEC das Bondades. O texto concedeu aumento do Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, de R$ 400 para R$ 600, ampliação do auxílio gás para o valor de um botijão e a criação de um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros. Também estabeleceu um estado de emergência em 2022 em razão da elevação extraordinária e imprevisível de preços do petróleo e combustível. O autor da ação, o Partido Novo, sustentou que a emenda teve irregularidades na tramitação do Congresso Nacional. Também argumentou que ele fere o princípio federativo. Pontuou ainda que o texto teve objetivos eleitorais. No dia 7 de agosto, os ministros podem retomar a análise de um recurso que discute se a Justiça pode determinar a quebra de sigilo de dados telemáticos relacionados à internet de pessoas indeterminadas em apurações criminais, ou seja, acessar dados de outras pessoas que não estão necessariamente em investigação. O caso começou a ser deliberado em setembro do ano passado no ambiente virtual. Antes de deixar a corte, a ministra Rosa Weber, relatora do caso, voltou para considerar inválido o repasse de dados de forma genérica. O debate tem como base as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A questão foi levantada quando o caso ainda estava na Justiça Estadual, antes dos avanços na apuração que resultaram
participaram nas prisões dos mandantes e no envio do tema ao Supremo, onde tramita atualmente processo contra os mandantes. Também na sessão do dia 7, o plenário pode voltar a julgar a ação que questiona o acordo firmado entre países para a cooperação em casos de sequestro internacional de crianças e adolescentes. Está ainda na pauta do dia 7 um processo com repercussão criminal. Os ministros vão decidir sobre o alcance da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP. No dia 8, os magistrados vão ouvir os argumentos dos participantes de 2 processos que discutem se, por razões de convicção religiosa, testemunhas de Jeová podem receber tratamento médico e fazer cirurgias sem transfusão de sangue. E no dia 14, a Corte pode analisar o recurso que discute se é possível aplicar o Estatuto do Idoso ao reajuste de contratos de planos de saúde anteriores à lei. Agora 6 horas e 40 minutos, você está acompanhando o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM, na sua manhã de sexta-feira. Um bom dia a você que está acordando agora, você motorista de aplicativo, obrigado pela carona, você que está indo para a academia, você que está correndo pelas ruas da cidade, os policiais também, o pessoal da Guarda Municipal, um grande abraço a vocês, né? É sempre bom o trabalho deles, né? 6h40 agora, vamos ao intervalo rápido, já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições, 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Primeiro jornal, Prever FM. 6 horas e 42 minutos, governo federal deve ajustar faixas de renda mais baixas do programa Minha Casa Minha Vida. O governo deve mudar as regras e permitir que mais pessoas se enquadrem nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Essas faixas são voltadas à população de renda mais baixa e oferecem melhores condições de financiamento dos imóveis. As mudanças passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União. A expectativa é que isso ocorra nesta quinta-feira, ou a expectativa que tenha ocorrido ontem. Na faixa 1, por exemplo, é possível conseguir um imóvel pelo programa com 95% de subsídio do governo federal. Isso significa que a pessoa acaba pagando 5% do valor da casa ou apartamento. Hoje se encaixam na faixa 1 as famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Esse limite deve subir para R$ 2.850. Para a faixa 2, esse teto deve passar para R$ 4.700. Atualmente é de R$ 4.400. O governo não prevê mudanças para a faixa 3, cujo valor máximo de renda deve continuar em R$ 8.000. As famílias que se enquadram nas faixas de renda mais baixas têm direito a subsídios mais elevados do governo. Além disso, as taxas de juros do financiamento habitacional são mais baixas. Na faixa 1, por exemplo, a taxa varia de 4% a 5% ao ano. Na faixa 2, a taxa fica entre 4,75% e 7% ao ano. E na faixa 3 pode chegar a 8,16% ao ano. A correção no critério de renda das faixas mais baixas do programa habitacional deverá ser acima do aumento do salário mínimo. No ano passado, quando a Minha Casa Minha Vida foi relançado pelo presidente Lula, ficou estabelecido que a faixa 1 seria para famílias de até 2 salários mínimos. Em 2023, o salário mínimo era de R$ 1.320. Portanto, o teto dessa faixa do programa era de R$ 2.640. Só que agora, em 2024, o salário mínimo subiu para R$ 1.412.
Se fosse aplicado o critério de 2 salários mínimos, o teto da faixa 1 seria de R$ 2.824, mas o governo deverá reajustar esse limite para um valor ainda maior, de R$ 2.850. As alterações na faixa de renda ocorrem em meio a discussões no governo para frear os financiamentos de imóveis usados para a faixa 3 do programa, que é a mais alta da Minha Casa Minha Vida. O governo deve adotar medidas para controlar o crescimento dos recursos voltados para imóveis usados. O objetivo é evitar a falta de recursos para financiar a compra de imóveis novos, que, na visão de auxiliares de Lula, geram mais empregos diretos. 6h44, TRF5 abre inscrições para concurso com salários de até R$ 13.994. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região abriu nesta terça-feira, dia 30, as inscrições de um concurso público para a formação de cadastro reserva de servidores com salários de até R$ 13.994,76. As inscrições podem ser feitas até 27 de agosto pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, banca organizadora do certame. Segundo o edital do TRF5, as vagas serão distribuídas em todas as seções judiciárias localizadas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. As vagas são para o cargo de técnico judiciário com remuneração inicial de R$ 8.529,64 e para o cargo de analista judiciário com salário de R$ 13.994,76. Os servidores também contam com auxílio alimentação de R$ 1.393,10 e outros benefícios. Para este concurso poderão se inscrever pessoas com ensino superior completo em cargos em áreas como engenharia, comunicação social, medicina, tecnologia da informação, contabilidade, analista judiciário, entre outros. E os cargos disponíveis para candidatos com ensino médio completo são técnico judiciário, área administrativa, agente da Polícia Judicial e apoio especializado em contabilidade. A inscrição pode ser feita até às 23 horas do dia 27 de agosto na página do IBFC, banca organizadora do certame. No sistema eletrônico de inscrição, os candidatos deverão optar pelo cargo, área, especialidade e localidade a que vai concorrer. A taxa de inscrição é de R$ 110 para analista judiciário e R$ 75 para os cargos de técnico judiciário. Para esse processo, está permitido se inscrever para ambos os cargos, já que as provas serão aplicadas em turnos distintos, a serem divulgados na data indicada no cronograma do edital. 6h46, governo define regras para a criação para caça-níquel, creche, roleta e outras apostas na internet. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria na última quarta-feira, dia 31, que define as regras para que as operadoras ofereçam jogos de slot, conhecidos popularmente como jogos de caça-níquel, crash, roleta e outros jogos de apostas online. Segundo as regras estabelecidas, jogos como o do Tigrinho e do Aviãozinho poderão ser oferecidos. A portaria também define um retorno ao jogador, em português, RTP, mínimo de 85%. Isso quer dizer que, se a operadora arrecadar, por exemplo, R$100 mil em apostas, ela deverá distribuir no mínimo R$85 mil em prêmios. Os 15% restantes serão lucros da empresa. Apenas as empresas certificadas para operar no Brasil poderão oferecer os jogos, que hoje são ofertados em sites hospedados no interior. No exterior, as operadoras que forem liberadas para operar legalmente terão endereços terminados em bet.br. Até o momento, apenas 5 empresas pediram autorização. A Kaizen é dona da marca Betano, MMD Tecnologia, Ventimir Brasil, Big Brasil Tecnologia e SPRBTBR. O texto era o mais esperado pelo setor de apostas porque, segundo Magno José, presidente do Instituto Jogo Legal, os jogos online representam mais de 60% do faturamento desse mercado. E, a depender do que estivesse escrito, os sites iriam decidir se presidiriam licença para operar no país. O setor avalia que jogos como Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho, se enquadram na categoria de jogos online. De acordo com a portaria, o aplicativo de apostas deve fornecer algumas informações sobre os jogos online como
As regras do jogo e a tabela de pagamento devem ser claras e justas, sem enganar os jogadores. A tela de ajuda deve estar disponível sem precisar fazer depósito ou aposta. Informações sobre apostas mínimas, máximas e outras devem ser claras. A tabela de pagamentos deve ser mostrada no início e estar disponível durante todo o jogo. Os prêmios não devem mudar depois que a aposta é feita. Se houver multiplicadores, deve estar claro quando eles se aplicam. A arte do jogo deve explicar claramente como ganhar prêmios, incluindo a ordem e quantidade de símbolos necessários. O jogo não deve prometer ganhos futuros como pagamento triplo em breve, devido à aleatoriedade. Eu acho assim, é complicado. Eu vou fazer um comentário aqui, né? Olha, os telefones estão intermitentes. Acabou de chegar a gente. Eu vou fazer um comentário aqui, gente, totalmente dispensável tudo isso, né? Mas tem muita gente ganhando dinheiro, né? É preciso que haja fiscalização, mas o que é mais difícil nesse país é fiscalizar. Exatamente. Quem é que vai fiscalizar? Ainda mais no ambiente online, em que centenas de sites são criados por minuto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então fica muito difícil, cria aquele vício, as pessoas têm o vício do jogo, perdem muita grana, tem muita gente perdendo dinheiro, a compulsividade, não sabe quando parar. Eu acho que, olha, é terrível esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser realmente evitada, mas se for evitada, vai tentar oficializar com 5 empresas, me parece, que tem o final BR, isso, né? Mas as clandestinas vão dar um jeito de continuarem operando. Eu acho que cabe talvez um pouco de discernimento também ao jogador de pensar, bom, existem essas plataformas aqui que eu não sei a procedência e essas que estão liberadas, que tem o final bet.br e que tecnicamente, por lei, elas têm que dar um ganho de 85% aos jogadores. Então, acho que cabe também um bom senso ali do jogador de não buscar plataformas estranhas, né? Diferentes ao final bet.br também. A compulsividade é uma doença. Como é que você consegue agir contra uma pessoa compulsiva? Exato. Como é que você consegue minimizar? Ela está acostumada a participar desses jogos nessa operadora, nessa empresa que pode ser clandestina. Ela vai continuar fazendo isso, né? A fiscalização é fundamental e não vai acontecer. 6h51, Kamala Harris é candidata única à indicação com apoio esmagador dos delegados do partido. A vice-presidente Kamala Harris é a candidata única à indicação do Partido Democrata para disputar a presidência contra o republicano Donald Trump, disse a liderança democrata nesta terça-feira. Os delegados vão oficializar a candidatura de Kamala em votação virtual entre dia 1º e 5 de agosto. Kamala obteve um apoio considerado esmagador dos delegados do partido consultados. Um total de 3.923 delegados, 99% do total, disseram à liderança democrata que apoiam a vice-presidente, que também recebeu suporte do presidente Joe Biden quando ele desistiu da corrida eleitoral em 21 de julho. Os líderes do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison e Mignon Moore, na verdade, né? Também anunciaram que a votação na lista virtual, o processo pelo qual a vice-presidente Harris se tornará oficialmente a candidata democrata, começou, dia 1º de agosto e terminará em 5 de agosto. Com isso, a chapa democrata será definida antes da Convenção Nacional Democrata, agendada para ocorrer de 19 a 22 de agosto em Chicago, quando normalmente ocorre a oficialização dos nomes da disputa. A convenção, no entanto, continua agendada e é um momento importante no processo político dos Estados Unidos. O anúncio representou mais uma oficialização da candidatura de Kamala em seu caminho para se tornar a cabeça de chapa democrata. A vice-presidente dos Estados Unidos obteve um rápido apoio de figuras importantes do partido, conquistando delegados suficientes para a indicação menos de 48 horas após a desistência de Biden, e se tornou unanimidade entre os democratas como o nome para derrotar Trump. Nenhum outro político democrata obteve o mínimo de 300 assinaturas de delegados para desafiar Kamala, segundo os democratas. Isso reflete a união do partido pela vice-presidente. Delegados democratas de todo o país fizeram suas vozes serem ouvidas, apoiando esmagadoramente a vice-presidente Kamala Harris como a candidata presumível do Partido Democrata. Nossos delegados têm uma responsabilidade e uma oportunidade importante nos próximos dias para votar de forma histórica na vice-presidente Harris, garantindo que ela esteja na cédula em todos
todos os estados em novembro, disse comunicado do CND. Agora, 6h53, vão aguardar o primeiro debate que deve acontecer no mês de setembro entre o Donald Trump e a Kamala Harris, né? Vai ser sensacional. Vamos ver o desempenho. Realmente histórico. O Joe não vai estar do outro lado, hein? Não. Aí quero ver agora como é que vai se comportar o Donald Trump. É isso que eu ia falar, como é que vai ser o comportamento do Trump diante da Kamala. Que tem uma atitude já mais agressiva, mais desrespeitosa com relação às mulheres, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. E os eleitores dos Estados Unidos atentos a tudo isso, né? Com certeza. E acaba respingando aqui também, né? Na verdade, o mundo inteiro vai ficar de olho nisso, Fica aguardando esse debate também. 6h54, estudo confirma a primeira transmissão da gripe aviária entre mamíferos. Nos últimos 2 anos, o vírus H5N1, ou gripe aviária, provocou diversos surtos sem precedentes em mamíferos. Agora, uma pesquisa publicada na revista Nature mostra os efeitos da transmissão do vírus da gripe aviária, da alta patogenicidade para o gado leiteiro. Os dados epidemiológicos e genômicos revelaram a primeira transmissão eficaz de vaca para vaca, depois de espécies aparentemente saudáveis de um grupo afetado terem sido transportadas para uma instalação em outro local nos Estados Unidos. Os resultados demonstram o contágio do H5N1 de forma não tradicional, sublinhando a capacidade do vírus para atravessar barreiras entre as espécies. No dia 1º de julho, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano confirmou um caso de gripe aviária com um morador do Texas. Um ponto preocupante é que esse é o primeiro registro de contágio humano que resultou do contato com outro mamífero infectado, um gado, e não com uma ave. Para além das consequências devastadoras para as espécies aviárias domésticas e selvagens, foram detectadas repercussões do H5N1 também em outras espécies de mamíferos, incluindo espécies domésticas e carnívoras selvagens, como gatos e raposas vermelhas. O vírus propagou-se mesmo em regiões polares, matando um urso polar no Ártico e pinguins Gentoo na Antártica. Esse estudo, assim como outros publicados este ano sobre o surto de infecção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade nos Estados Unidos desde 21, trazem à tona algumas preocupações, explica Sigrid Souza dos Santos, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia. Entre elas, a evidência da adaptação do vírus H5N1 aos mamíferos e a possível transmissão entre as mesmas espécies. 6h56. Lula cria o Dia Nacional do Funk e afirma que gênero merece reconhecimento. É isso aí, né? O presidente Lula sancionou nesta terça-feira uma lei que institui o Dia Nacional do Funk, que passa a ser em 12 de julho. Em uma postagem no Instagram, Lula disse se tratar de um reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. A entrada em vigor da lei vem no dia em que a equipe brasileira feminina de ginástica artística, liderada por Rebeca Andrade, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris e ela se apresentou ao som do funk e samba. Andrade já havia competido em Paris ao som de uma música da Anitta, movimento de Sanfoninha, de 2014. O funk é muito mais do que um gênero musical, é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades, da periferia. O funk é voz, é identidade, é resistência, disse Lula no post. Será que ele vai dançar até o chão? Ah, não vai. Não vai mesmo. Não vai. 6h57. Mulheres são minoria em grande parte dos ministérios ao redor do mundo. Pelo menos 175 países apresentam desigualdade de gênero na liderança de seus ministérios, de acordo com o relatório da ONU. As mulheres são 23,3% dos ministros e cargos equivalentes ao redor do mundo. O relatório Women Political Leaders 2024 de janeiro analisou a presença feminina entre líderes de Estado, excluindo monarquias, líderes de governo, além de ministérios e secretarias equivalentes em 190 países. Faltaram informações sobre Afeganistão, Coreia do Norte e Mianmar. O número de mulheres em posições de liderança política cresce gradualmente, mas em um ritmo lento demais, disse Julie Bellington, conselheira de políticas públicas da ONU Mulheres. Ainda vamos levar décadas para atingir paridade e igualdade de gênero na política. Os 7 países mais desiguais, sem nenhuma ministra, são Azerbaijão, Hungria, Papua Nova Guiné, Arábia Saudita, Tuvalu,
Vanuatu e Iêmen. Os ministérios da religião e do transporte são os que têm menos mulheres em cargos de chefia, com 5% e 7% respectivamente. Essas pastas são seguidas pela defesa, 12%, agricultura, 13% e interior, 13% também. Dentre as regiões com menos ministras e cargos equivalentes estão o centro e sul da Ásia, 9,5%, o oeste da Ásia e norte da África, 14,2% e o leste e sudeste da Ásia, 15,3%. A desigualdade vem tanto da falta de espaço para mulheres na política quanto pela falta de atratividade do meio para elas, que não têm apoio de seus colegas homens para entrarem e se estabelecerem na área. Acabam, portanto, vítimas de discriminação em função do gênero, diz Bellington. Os desafios políticos que as mulheres enfrentaram no início, desde a luta pelo direito ao voto, ainda estão presentes nos dias de hoje. O Brasil é o 64º no ranking, com 29% de mulheres liderando ministérios. Questionada sobre o progresso do país, a ONU Mulheres diz que não comenta sobre a política em âmbito nacional. A equidade ministerial, 50% mulheres e 50% homens em 7 países. E maioria de ministras em 8. Líderes do ranking de igualdade, a Finlândia, Nicarágua, Liechtenstein em 60%, ou mais ministras mulheres. 89 países têm ministérios da igualdade de gênero, 39 na África subsaariana, 19 na América Latina e no Caribe, 11 na Europa e Norte na América, 8 na Oceania, 5 no centro e sul da Ásia, 5 no leste e sudeste da Ásia e 2 no oeste da Ásia e norte da África. Mulheres dominam as pastas sociais com 87% de presença em Ministérios da Igualdade de Gênero, 67% em Ministérios da Família e Crianças e 51% em Ministérios da Inclusão Social e Desenvolvimento. Dentre as regiões menos desiguais estão a Europa e o Norte da América com 32,5%, a América Latina e o Caribe 31,5%, além da África subsaariana com 23,6%. Tomara que as mulheres dominem o mundo. Tem sempre tiveram o meu apoio. Tá certo? Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.